Olá, aluno e aluna, mais umas orientações, tá? Para você que vai fazer essa atividade de hoje, tá legal? Então vamos lá. Toda vez que você fizer minhas atividades, eu peço encarecidamente que você não veja os vídeos, como se você estivesse vendo televisão, vendo novela, vendo YouTube, vendo a série da Netflix. Quero que você interaja, clique, pause, tá? Para você aprender, volte, né? Para que o seu cérebro brilhe como essa imagem daqui. E como, professor? Lembrando, pause, anote tudo que for necessário, tudo mesmo. Se você achar que é tudo, tudo. Se for só uma parte, que seja só essa parte. Tá legal? E eu também peço a você que você volte quantas vezes forem necessárias para que você compreenda o assunto, tá? Que você avance aquilo que você já entende, tá? Dê aquela avançadinha básica, tá legal? E que você, se por acaso esse vídeo, tá? E os outros demais estejam pequenininho, por favor, deite o celular, mas se permanecer pequenininho, é para você ativar o rotacionar ou rotação de tela. Onde, professor? Naquela barrinha que tem ali a quantidade de bateria, o sinal da operadora sua de telefonia. Se você tiver o Wi-Fi, o sinal do Wi-Fi, data e hora, você arrasta ali e aparecerá várias configurações para o seu Android, né? No caso do Android, tá? E então você vai ver uma das configurações é essa daqui, ó, rotação, rotacionar a tela. Você ativa e aí quando ficar na horizontal, você vai ver o vídeo esticadão, vai conseguir ler e compreender melhor. Na hora que for responder a pergunta, coloca o celular de pé, tá? E for ver o vídeo novamente, deitado, tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa atividade. Olá, aluno e aluna. Na aula de hoje, iremos tratar de crescimento e decrescimento da função exponencial. Mas antes de mostrar a você o que é o crescimento e o decrescimento de uma função exponencial, vamos falar o que é realmente uma função exponencial. Óbvio, né? Então, por definição, a função exponencial é uma função que eu pego um número real, aplico aqui, ó, nesse a elevado a x, onde a vai ser um número, tá? Depois eu vou mostrar os exemplos, tá legal? A vai ser um número, x também é um número, só que x é um número que você que escolhe. O a não, vai ser um número fixo, que já vai vir no problema, tá? Você aplica aqui, vai virar uma potência e aí vai dar um outro resultado, um outro número real, tá bom? Sempre positivo, tá? Lembrando também, ela só existe se o A for maior que zero, quer dizer, o A positivo e diferente de 1. Então, ele começa a contar a partir do 2. Tá? Haverá um caso diferenciado entre onde a função, né, onde o A vai estar entre 0 e 1, que é um número decimal, é uma fração, tá legal? E também a outra forma de escrevermos a função exponencial é y igual a elevado a x, lembrando que a é um número, tá bom? E x é um número que você vai escolher para resolver seu problema. Vamos mostrar agora alguns exemplos, tá? Veja aqui, f de x é igual a 5 elevado a x, tá vendo? É uma potência, sempre será uma potência, onde x é um número que você vai escolher e vai botar aqui. Aí faz a potênciazinha na base 5, né? 5 elevado a 1, 5 elevado a 2, 5 elevado a 3, assim sucessivamente, tá bom? Também temos, ó, y, ó, f de x, também vale a mesma coisa, eu posso botar 0, 1, 2, tá? Qualquer número natural. Também aceita-se frações, tá? Mas, a princípio, vamos só falar de números naturais. A base aqui, ó, já é diferente, um número decimal também é possível. Ah, mas na regra aqui você não disse, professor. Mas na frente veremos que isso é um caso para funções decrescentes, tá? Funções exponencial que decrescem, elas têm essa característica, tá bom? Mas a princípio, fiquem atentos que esses dois casos aqui são exemplos de funções
exponenciais, tá legal? Então, vamos para as regras, tá? Primeira regra é o seguinte: só acontece a função exponencial se ela for positiva e diferente de 1, tá? Positiva e diferente de 1, tá legal? Então, entre 0 e 1 pode, uma fração é diferente de 1, tá? E ela é positiva, por exemplo, 1/4 é uma fração, 0,4 é um número positivo e está entre 0 e 1, mas não é 1. Então, é uma função exponencial, beleza? Então, vamos lá. Para a igual a zero, vamos às restrições, vamos aos casos. Por que a igual a zero, quando eu tenho a igual a zero, ele não é uma função exponencial? Porque quando eu tenho um x negativo, ele vai ficar, por exemplo, 1 sobre zero. Se eu botar assim, 0 elevado a menos 1, vai ficar 1 sobre zero. E existe denominador zero? Não existe, então não existiria essa função, tá legal? Com a igual a zero, tá? Outro caso aqui também é o seguinte: quando eu pego números negativos, por exemplo, se eu pegar menos 1 e botar uma fração, lembra-se que tem que ser um número real, tá? Pode ser um número real. Então, meio e botar um expoente igual a meio. Quando eu uso meio, representa uma raiz. E raiz quadrada negativa não existe. Vai ficar assim, raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1 existe nos números reais? Não, porque a função não mostrou lá de R em R. Então, ela não vai de R em C. Em C é complexos, tá? Esse conjunto vocês não vão aprender no ensino médio. A gente só vai ver até os números reais. Nem cobram no Enem, fiquem tranquilos, tá? Então, quando eu tenho um número negativo e uma representação de raiz, ele não vai existir nos reais, tá legal? E o último caso é quando eu tenho a igual a 1. Qualquer expoente que eu ponha com o a valendo 1, né? 1 elevado a 1, 1 elevado a 0, 1 elevado a menos 2, 1 elevado a 3, 1 elevado a raiz, 1 elevado a meio, que vai ser uma raiz de 1, não importa, ele, desculpa, ele sempre será 1, aí vai virar uma função constante e não uma função exponencial, tá bom? Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: marque abaixo um exemplo de função exponencial. Vão ter várias funções lá parecidas com exponencial que vão ferir aquela regra, mas apenas uma é exponencial, tá? Tá bom? Você que está fazendo essa atividade no formulário, tá? Isso é só para os meus alunos no formulário, tá bom? Que lembrando que os vídeos são postados no YouTube, tá? Então aí embaixo tem algumas opções, só uma que tem característica de função exponencial. Então agora aperte o pause e marque a resposta abaixo.